Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é 26 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Bom, governo petista vendeu a nossa Amazônia e agora os países estão cobrando seus direitos. É isso que você ouviu, meu? Como, Hilgley? Como? Gente, vocês não perceberam, não? Bolsonaro resolveu querer utilizar o que nós temos de riqueza. Mas vocês viram aí que alguns países já bateram o pé, já choraram, né? Já bateram na... Eu quero que é meu, eu paguei, né? Você viu aí a França, a Noruega, que eu trouxe um vídeo agora há pouco, né? Mostrando justamente que eles enviam dinheiro para o MST. Mas vocês vêem lá nesse vídeo lá depois, tá? Enfim, em outras palavras, vamos ao vídeo entender essa situação toda. PT entregou a Amazônia para fora e agora estamos sendo cobrados. Poucos a verdade começa a aparecer, não é mesmo? O presidente do Conselho Europeu começou a questionar o acordo entre Mercosul e União Europeia, com base nesse papo da Amazônia. Olha só que interessante, né? O pessoal aqui achando que o problema é a ecologia e lá na Europa, né, os empresários fazendo lobby para não deixar os produtos sul-americanos chegarem lá com mais competitividade, né? Então esse pessoal aí da Europa é liberal até a página 2, né? É aquilo que eu já tinha comentado aqui com vocês no vídeo passado sobre o agronegócio, que é um setor muito importante porque ele é estratégico, ele diz respeito à soberania dos países, então ele não está ali exatamente dentro de uma questão de livre mercado, só que a questão, né, com o acordo entre Mercosul e União Europeia, a questão vai muito mais além do que agronegócio, porque a Europa também importa muita matéria-prima do Brasil e faz a manufatura lá, né? Imagine só se o Brasil começa a exportar esses produtos já com valor agregado, já manufaturado, o estrago que isso pode fazer em vários setores lá do mercado europeu. Então o pessoal está se organizando para impedir isso, daí está usando o meio ambiente como desculpa. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que o meio ambiente se relaciona com a questão do mercado e da educação, para que você, caso tenha tempo ainda para isso, tenha a possibilidade, possa proteger os seus filhos desse tipo de doutrinação, né? Vamos retroceder algumas décadas aqui e falar de um evento muito importante, que foi um marco na história mundial, um marco na história do globalismo, que é a Eco 92. Nessa época ninguém falava em globalismo, falava-se em globalização, porque as pessoas só enxergavam a integração econômica, mas aquilo certamente foi uma sementinha muito, já uma sementinha não, já uma primeira germinação de sementinha, uma raiz, né, do globalismo ali em terras brasileiras, não por acaso em terras brasileiras. Essa premissa de meio ambiente, de usar o meio ambiente para controlar mercados, as primeiras premissas disso daí surgem ali, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, em torno dos anos 70, ali através da própria ONU. Então já tinha gente ali ligada, né, ligada nesse fato de que o meio ambiente era uma ótima desculpa para você controlar mercados, né? Isso foi evoluindo até que nos anos 90 a ONU promoveu um evento enorme chamado Eco 92, foi aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e reuniu 100 chefes de Estado do mundo inteiro. Então imagine só, o que o mundo inteiro vem fazer num país eco como o Brasil, um país eco de terceiro mundo, né, no ano de 1992. Bom, a questão é muito simples, eles vieram aqui já para plantar essas sementes de como que eles iam controlar o mercado mundial, em especial o mercado dos países mais pobres, que a partir daí passariam a abandonar o rótulo de países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo e adotariam o rótulo de países em desenvolvimento. E aí quando eles vão falar em desenvolvimento, surge a primeira tese. Então eu falei que os pressupostos surgem nos anos 70, né? A tese mais forte começa a surgir nos anos 90, na época 92, que era o quê? Desenvolvimento sustentável. Então o que era aquilo? Os países, né, mais bem estruturados, as elites globais, falavam o seguinte: olha, vocês têm que se desenvolver, não está certo ficar aí, né, no terceiro mundo subdesenvolvido. Agora vocês são um país em desenvolvimento, só que, olha, como o meio ambiente é a coisa mais importante do mundo, tem que fazer um desenvolvimento sustentável. E aí que eles começam a colocar o desenvolvimento. O que é desenvolvimento sustentável? É aquele que respeita o meio ambiente, tal. Na teoria é lindo tudo isso. Na prática é mais uma forma de você
controlar, de você regular o mercado desses países chamados de emergentes. Por quê? Porque caso eles se tornem muito grandes, eles podem vencer a competição. Imagina, num livre mercado, quando você tem um país subdesenvolvido, um país com muita gente pobre, você tem gente trabalhando por menos. Olha o que está acontecendo com a China. Olha como a China cresceu e virou um monstro. Por quê? Porque lá tem muito mais gente, tem gente mais pobre, gente que trabalha por menos, e gente que trabalha por menos pode acabar produzindo um mercado mais competitivo. O interessante é que a esquerda brasileira tinha essa noção, né? Eu lembro muito bem que nos anos 90, a esquerda brasileira olhava com muita desconfiança esse papo de globalização, dizendo que isso era uma forma dos países ricos controlarem os países pobres, uma forma de regular, uma forma de regular a forma que a nossa economia ia crescer, e depois isso foi mudando. Até que a gente chega hoje, a gente vê toda a esquerda defendendo o discurso que antigamente eles chamavam de discurso imperialista. Como que isso aconteceu? Isso teve a ver com a educação, e a gente passa por algumas fases que vão misturar a tomada da Amazônia por parte desses países, que essa é a nossa realidade. No meu último vídeo eu falei que a nossa soberania estava em risco, mas se eu for pensar bem agora, na verdade a nossa soberania já foi agredida há muito tempo, e pelos nossos próprios ex-presidentes que entregaram a Amazônia na mão desse pessoal. Vou comentar aqui sobre isso também. Então, como que essa coisa aconteceu? Lá na Eco 92, quando eles começam com esse papo de ecologia, foi ali que surge aquela baboseira de Amazônia pulmão do mundo. Caso vocês não saibam, é ali que começa essa história. Tinha campanha na TV, no jornal, Amazônia pulmão do mundo. E aí você olhava aquilo e falava assim, porra, mano, como assim a Amazônia pulmão do mundo? A Amazônia é pouco mais de 1%, a Amazônia inteira, não só brasileira, a Amazônia inteira é pouco mais de 1% do superfície do planeta. Como que isso pode ser o pulmão do mundo? Mas não, ali era pulmão do mundo, tal, aquela mentirada. Então veja como é que o negócio começa já com uma mentira grotesca e que ninguém questionava o negócio. Ninguém questionava. A partir dali, eles criam um papo de declarar determinados ecossistemas patrimônio mundial da humanidade. E foi isso que aconteceu com a Amazônia nos anos seguintes, Foi tendo toda uma série de campanhas, inserindo esses pressupostos, essas teses na educação, E aí, a Amazônia, ali no governo FHC, se eu não me engano, foi entre 98 e 2000, se não me falha a memória, você já teve um grande pedaço da Amazônia que foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Qual era o interesse disso? O interesse era o seguinte, olha, se você declarar que isso aí é Patrimônio Mundial da Humanidade, a gente aqui de fora, através da ONU, te manda uma grana para você preservar isso aí. Porra, é óbvio que político brasileiro, ainda mais numa época sem transparência nenhuma, vai ficar de olho na grana. Por quê? Porque ele usa essa grana para fazer política. Então o governo FHC já entregou um pedaço da Amazônia com esse papo de Patrimônio da Humanidade. Depois você teve lá o governo Lula, que logo no primeiro ano do Lula, primeirão ali, não deu nem 6 meses de governo, ele já estava ali declarando um espaço bem maior, a chamada Amazônia Central, sendo reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade, tá? E a partir dali, claro, o Brasil começa a receber mais dinheiro, o governo faz o que com esse dinheiro? Cria um monte de ONG que vai aparelhando tudo aquilo, e por isso que hoje você só tem ONG esquerdista dizendo ele não, mas não abriu a boca lá na época do governo Lula, que foi o campeão de queimadas, Olha só, estão entendendo como é que é o negócio? E de onde vinha esse dinheiro? Então, ao mesmo tempo que o dinheiro vinha de fora e o governo daqui usava para fazer política, o pessoal de fora também começava a ter controle sobre essas ONGs. E o próprio pessoal da esquerda, muitos denunciavam, pelo menos essa esquerda mais ligada ao sindicalismo e tudo, eles denunciavam até que várias reservas indígenas estavam sendo demarcadas em área que tinha minério, justamente para impedir daquilo ser explorado pelo Brasil. No entanto, os gringos andavam por aqui na maior tranquilidade. Tinha várias denúncias de índio falando francês, falando alemão, e eu falava português. Tá? E até tem um caso interessante que eu vi hoje, acabei de ver, eu estou gravando esse vídeo no sábado à noite, dia 24 de agosto, e eu vi que o Fernando Lisboa, do vlog do Lisboa, do youtuber de direita, ele resgatou um vídeo lá no Instagram dele, onde o general Vilas Boas, em 2017, setembro de 2017, em entrevista ao Pedro Bial, ele conta que o exército encontrou, dando assistência para uma reserva indígena, encontrou o rei da Noruega dentro da reserva. Falou assim, o rei da Noruega tá aqui. O comando do exército falou assim, como é que é? Ele tá maluco? Rei da Noruega não era o rei da Noruega mesmo, E tava tudo acertadinho ali com o governo brasileiro e tal, mas o exército não estava sabendo. Então, gente, a Amazônia já vem sendo entregue, tá, para os estrangeiros há muito tempo, e eles estão pagando isso, e os nossos governantes aqui estão recebendo essa grana e fazendo política, aparelhamento ideológico dessas ONGs com esse dinheiro. Agora, a treta, uma parte da treta é que o Bolsonaro quer mandar
nesse espaço de acordo com a vontade do povo brasileiro, e o pessoal lá de fora, né, quer evitar isso daí por vários motivos, pela questão da agricultura que eu já citei, pela questão dos outros mercados que eu citei agora nesse vídeo, e claro, né, aí pela própria questão das riquezas ali. Então, gente, esse fato está aí também no centro da crise. E qual foi a grande mudança que aconteceu de lá para cá? Então, eu já falei da forma que isso foi entregue, agora eu vou falar da educação, como que isso mudou a cabeça das pessoas. Esse papo de ecologia passou a ficar muito forte em todos os setores. Os governos internacionais, né, começaram a investir em tudo que é projeto que propagasse essas teses de desenvolvimento sustentável. O que aconteceu? Isso foi sendo inserido na educação, e quem acompanha meus vídeos aqui sabe que toda vez que eu falo de educação eu faço um cronogramazinho de como que você cria o pensamento ideológico dentro da cabeça das pessoas. Eu sempre cito que o começo de tudo é na pré-escola e nos primeiros anos aí da escola, quando a criança vai recebendo as primeiras noções sobre ecologia. Os pais acham lindo, ai, meu filho é consciente, tal, não sei o quê, né? Ai, pai, hoje é dia da água, hoje é reciclar lixo, hoje aprendi não sei o quê. Então, isso daí cria nas pessoas, planta a sementinha daquilo que lá na frente vai se tornar a premissa que sustenta a tese de que os mercados devem ser controlados, porque a criança ganha noção de ecologia como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Quando ela chega ali, caminhando até o ensino médio, ela vai começando a ter contato com história e geografia, onde ela tem os primeiros contatos com política através de história e geografia, porque afinal, história e geografia, tanto a história quanto a geografia são pontuadas por guerras. E aí o jovenzinho vai aprender, claro, que a culpa das guerras é da ganância, da disputa por recursos, por petróleo, por comida, por tudo mais, né? E vai entender que a culpa é do capitalismo. Então dali ele já vai começar a ter a tese de que é necessário controlar o mercado, já está embasada pelaquela sementinha lá atrás, né? De que o meio ambiente era a coisa mais importante de todas, que devia ser respeitado, e por isso petróleo é um poluente, e assim vai. Tá entendendo como é que é o negócio? Como é que uma coisa se liga na outra? É dessa forma. E isso aconteceu. Então, todo o pessoal que vem sendo educado de lá para cá aceita esse papo de meio ambiente, não de uma forma racional, e sim de uma forma de gatilho mental que desperta a histeria. Então, todos os vídeos que eu fiz aqui falando desse assunto nos últimos dias, eu comentei sobre a falta de senso de proporções, que as pessoas não têm noção de que a Amazônia é enorme, é gigante para nós, né? E que o tanto que está sendo desmatado é ínfimo. Não que eu queira desmatar, não é isso, mas porra, você tem que entender que se você mantiver esse ritmo alucinante de desmatamento, vai demorar 20 anos para desmatar 3%, nem 3% do território. Então não é a coisa não está tocando fogo e vai acabar amanhã. Não é isso, tem que preservar, mas porra, tem que ter senso de proporções. Então, tomem cuidado, porque foi naquela época lá que começaram a plantar essa baboseira de pulmão do mundo, e já caiu por terra, apesar do Macron ter repetido essa bobagem agora esses dias, né? Mas, gente, ainda assim, a premissa, né, de que o meio ambiente é a coisa mais importante do mundo pegou, né? E não que não seja muito importante, mas isso vem sendo usado para a construção de uma narrativa que está por trás de tudo que eu venho falando aqui. Controle de mercado, disputa por riqueza, disputa por recurso, tá tudo ali nessa base. Então fiquem espertos, porque ainda vai vir chumbo grosso internacional por aí. Esse pessoal não vai descansar. É claro que o Macron não teve o total apoio da Merkel, nem do Boris Johnson e nem do Trump nesse momento, né? Porque esses países têm outros interesses aqui em relação ao Brasil e não quiseram dar um apoio para o Macron. Mas aguardem que ainda vai vir muito chumbo grosso para cima do Bolsonaro por conta dessa questão aí. Fiquem ligeiros para não se deixarem levar pela maré de desinformação. Espero que esse papo tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tá aí, gente. É o que eu venho falando para vocês. Praticamente ele só deu uma explicação bem mais requintada, né, do que eu venho falando para vocês. Né, essa questão da mídia, né, elaborando aí teses maravilhosas, né, colocando até urso polar na Amazônia, cara, é o fim da picada, né, mas tudo bem, né, deixa pra lá, né, a história da fumaça, daqui a pouco tá chegando aqui no Nordeste essa fumaça aí que o pessoal também tá falando aí, enfim, né, quer dizer, em outras palavras, toda essa articulação internacional aí da Alemanha, Noruega, França, esses países aí, não tem nenhuma preocupação com a questão ambiental, e sim com os recursos naturais que nós temos na Amazônia, que por um acaso eles pagaram por isso. Eles pagaram por isso no governo Lula e Dilma. Você viu aí, quer dizer, a maior época de queimada foi entre 2003 e 2007, governo Lula. Até agora,
Ninguém fala nisso. As queimadas que estão acontecendo agora no governo Bolsonaro são, pela própria NASA, abaixo da média dos últimos 15 anos. É a própria NASA que eles estavam usando para poder dizer que você entra no site lá, você encontra. Tá lá bonitinho, explicando lá. Você traduz ele em português, tem a versão em português, você põe lá e você vê lá que tá abaixo. Agora, quando você pega o recorde, é 2003 a 2007. A época que mais se queimou. E foi a época que no Brasil se entupiu de ONGs. Foi a época que mais se chegou ONGs no Brasil. Você sabe por que eles declaram patrimônio? Mas declararam patrimônio nacional da humanidade. Pois é, gente, da humanidade, não do Brasil. Essa humanidade são os países que vão pagando para depois ir lá e pegar o nosso recurso. É que nele falou ali, você tem índios falando francês, alemão, norueguês, mas não tem índio falando português. Estranho isso daí, não acha não? O rei da Noruega no Brasil e o exército nem sabia. E olha que o exército precisa saber disso, que é da competência dele. Mas, enfim, tá aí, gente. Aos poucos nós estamos mostrando para vocês a verdadeira ideologia, a verdadeira face, a verdadeira intenção dessa propaganda mentirosa do meio ambiente. Eles estão encarcando o Bolsonaro porque eles querem de volta o que Bolsonaro está nos devolvendo. Bolsonaro falou, esse negócio aqui tá errado, isso aqui é do Brasil, não é de vocês não. Vamos dar para os brasileiros, que é dos brasileiros de direito. Nós somos roubados pelo governo PT, que fechou acordos com essa turma. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a trazer ONGs internacional para o nosso Brasil. O governo PT, ele ampliou esse número de ONGs. Cara, tem índios reclamando que não podem trabalhar e que as ONGs estão multando eles. Cara, como é que é um negócio desse, pô? Deixa o índio trabalhar. Mas tá aí, Canal Brasil Notícias. Fui, gente.